trazer um exemplo de quem é sedente por você. Sedente por almas também. E nessa manhã eu quero compartilhar, e eu quero que você abra sua Bíblia em Salmos 63. 63:1. E vamos ler algo aqui. E eu vou falar algo sobre essa questão de ser sedente. Vou falar um pouco da minha vida. E depois nós vamos celebrar o que o Senhor está fazendo, Ele fez e vai continuar fazendo na nossa vida, amém? Porque nós temos agora pela manhã e à tarde também. Então, todos acharam? Quem não tem Bíblia, quem tem tablet, quem tem celular, quem tem videogame, seja lá o que for que está dentro de uma Bíblia, use. Porque a gente é tudo conectado. As coisas boas nós temos que usar mesmo. Todas essas ferramentas que nós gostamos, né, que estudamos, você jovem gosta de estudar tecnologia, que eu também sou jovem, mas não é muito minha área, né, eu não gosto muito dessa área da tecnologia, mas vocês estudam, tem pessoas que fazem engenharia da comunicação, de quê? Olha, tá vendo como vocês sabem? Isso mesmo, então, aproveite, queridos, aproveite isso, porque o Senhor nos está nos dando para a gente usar essa ferramenta para também para a obra dele, o ministério dele. Então aproveite, use. Nós estamos numa conferência de jovens, não há problema. Agora use na Bíblia, viu? Não vai entrar no Face agora não. E nem o WhatsApp. Desligue ele pelo menos por alguns minutos. Depois você abre de novo, mas fica conectado nessa manhã. Diz assim, ó Deus, Tu és o meu Deus. Diga assim, Tu és o meu Deus. Não, está fraco. Tu és o meu Deus. Yes. De madrugada te buscarei. Irmã, tem que dar um... Pega umas frutas que tem lá na sala, por favor, que eu acho que for... De madrugada te buscarei. É. A minha alma tem sede de ti. Isso. A minha carne te deseja muito. Em uma terra seca e cansada, onde não há água. Veja que coisa interessante, Davi aqui nesse salmo, ele diz que, ó Deus, ele diz que Deus é o Deus dele. Ele diz que de madrugada ia buscar Deus. Ele falou que a alma dele tem sede dele. E também falou que a carne dele tem sede dele. E ele falou que a terra seca, cansada, onde não há água. Então, trazendo para o nosso contexto, sabemos que o homem ele é composto de água. Mais água do que qualquer coisa. Há quem diga 85% do homem, ele é água. E diz que nós perdemos muito líquido com várias atividades ou com várias coisas. Agora mesmo eu estou perdendo muita água no meu corpo. Muita. Pode não pensar, mas eu estou perdendo. Porque quando a gente faz algum movimento, ou quando nós estamos até sentados, ou quando nós estamos dormindo, ou quando a gente faz exercício, quando nós estamos comendo, nós estamos eliminando água também. Então quer dizer que vocês hoje pela manhã, mesmo tomando água, vocês também perderam. O corpo, ele colocou para fora, porque nós somos compostos de água. Mas comparando também Davi, quando ele falou que ele buscava a Deus de madrugada. E uma coisa que hoje o homem no século 21 gosta é estar de madrugada acordado. Né? Quem dorme antes das 11 da noite aqui? Pouquíssimo, eu sou uma. Mas a maioria dorme depois, no máximo 2 horas da manhã. Concorda comigo? Né? Já está de madrugada. Né? Isso eu não é muito na minha praia. Davi falou isso. E ele disse que a alma dele tem sede. Então, queridos, o dicionário Aurélio falou que sedento é aquela pessoa sequiosa, que tem sede e que possui um desejo ardente por algo. Então, quem tem sede, quem teve uma necessidade de água, e agora mesmo eu estou com vontade de molhar minha boca porque já está ficando seca. Posso deixar aqui em cima? Facilita também para mim.
o corpo ele pede água. Então aposto que porque eu bebi essa água, todo mundo desejou também beber. Eita, ela bebeu água, eu estou com vontade de beber água. O corpo ele é sedento, a pessoa seca precisa de água. O sedento, ele deseja algo. O que é que ele quer? Algo naquele momento é a água, para saciar a sua sede. O homem, ele deseja algo, seja qual for o que ele possa estar desejando, ele quer aquilo. E ele tem ânsia por aquilo. Já imaginou uma pessoa com sede? Olha, é horrível. Eu passei um pouco no sertão nordestino, quando eu evangelizava. E quando a gente evangeliza no sertão, vocês sabem que as casas, elas são muito distantes. 2 horas andando, e às vezes chega 1 hora para você chegar naqueles vilarejos enormes. E eu me lembro que eu levei uma garrafa que tinha 2 litros de água, e era de 2 em 2, e meu companheiro não levou. E eu tive que dividir a minha água com ele, e a gente que estava com tanta sede, andava tanto no sol quente do sertão, que a gente estava com tanta ansiedade que bebeu a água toda. Sabe aquela coisa? Só que a gente ainda tinha mais 1 hora para chegar na casa de uma pessoa. Veja que a ansiedade não faz a gente pensar. A ansiedade faz a gente querer logo. Ai, me dá, porque eu quero saciar. E acabou a água, e eu disse, rapaz, a gente bebeu água demais, não era para beber não, a gente tem 1 hora ainda. E chegou uma hora que a gente estava com sede, ficando nos lábios secos, aquele desânimo, a gente já não estava com tanta força de andar e queria água. E a gente via a casa ali, para a gente a casa ficava mais distante ainda. Eu me lembro que quando eu cheguei na casa da mulher, eu fiz isso, sentei e me deitei. Aí a senhora olhou assim para mim, uma mulher que nunca me viu, cheguei e deitei no terraço dela. Eu disse, eu quero água. E o Senhor veio e nos deu água, saciou, foi quando a coisa foi melhorando. Quem tem sede de Deus aqui? Amém. Aleluia, amém. Querido, deixa eu lhe falar mais uma coisa. Esse desejo que nós temos da água natural é o mesmo desejo que o ser humano tem por Deus. Por isso que é bom comparar sempre as coisas naturais. E depois você para pensar que o homem também é sedente por Deus. É uma pessoa que espera, que busca. E ela busca para ontem, não é para hoje. O sedente, ele quer logo aquilo para saciar a sua sede. A sequidão, ela não tem como esperar para poder avançar ou saciar para você ter força para caminhar. E quando a gente observa Davi, ele era um homem que gastava tempo com Deus, porque ele era sedente por Deus. E esse momento que Davi, ele estava sedente por Deus, ele estava justamente num deserto. Ele estava vivendo justamente uma caverna. Aí você diz, mas o que é que tem a ver comigo, jovem? Eu nem sei o que é isso. Tem tudo a ver. Até aquele rapazinho ali, camisa branca, tão pequeno. É você mesmo. Ele é sedente por Deus. Mesmo ele não tendo ainda uma consciência plena. Porque ele é um corpo, uma alma e um espírito. Nós somos sedentes por Deus, queridos. E Davi, quando ele estava na caverna, e ele imaginou aquele momento de perseguição que estava perseguindo ele, Saul, foi o momento que mais ele teve sede de Deus. Deixa eu lhe contar um exemplo meu, porque aí já que é jovem eu vou contar. Eu não sou diferente de vocês. Eu nasci no lar evangélico. Deus me escolheu desde o ventre da minha mãe. Isso é comprovado, carimbado. Saiba que antes mesmo de você conhecer o seu pai e sua mãe, foi Deus que determinou quem ia ser seu pai e sua mãe. Ele escolheu você antes mesmo de você pensar vir a esse mundo. E graças a Deus eu tive um privilégio de nascer num lar cristão. E fui criança como vocês.
E sabe, mesmo criança, que existe crianças aqui, às vezes não tem noção do que está acontecendo. Mas para Deus tem noção todas as coisas que nós estamos fazendo aqui. Vocês estão me entendendo? Eu estou falando bem devagar, porque eu preciso que cada um aqui entenda. E eu me lembro quando eu era criança, que eu vinha à igreja, a minha intenção era só brincar, só correr na igreja e beber muita água. Era só isso a minha intenção. Eu ia para a igreja só para beber água, correr e dar trabalho às irmãs. Dá para imaginar como eu era, né? Quem me conhece. E eu me lembro que quando a gente tinha muito essa questão de círculo de oração infantil, e minha mãe me obrigava a ir no sábado pela manhã. E eu me lembro que eu cheguei lá, batendo nas paredes, né? Correndo, gritando. A menina dizia, para, senta. E eu corria, e as irmãs atrás de mim. Corria. E o povo dizia, eu não quero mais essa menina no círculo de oração, não, ela não para. E eu me lembro que uma irmã, com muita paciência, chegou, Celi, vem cá, vamos orar, sente aí, vamos orar. E eu sentei, me ajoelhei. E eu me lembro que eu me lembro disso tudo. Você acredita nisso? Porque o nosso Deus, Ele marca a gente, não importa a idade. E eu me lembro que quando eu me ajoelhei, eu me ajoelhava assim, com o olho aberto e o outro orando. Só para poder abusar quem estava perto de mim assim. E uma irmã veio e disse assim, Celi, feche os seus olhos, eu vou orar por você agora. E eu me lembro que eu fechei. E ela disse, Senhor, Celi é uma menina que aos olhos, veja a oração da mulher, aos olhos do homem, é tão inquieta. E ninguém dá nada por ela. Porque, pelo contrário, as pessoas querem que ela saia da igreja, porque dá tanto trabalho, né? Todo mundo quer que vá embora. Mas eu sei, Senhor, que você tem algo muito grande com essa menina. E eu sei, Senhor, que ela incomoda hoje muita gente, porque ela não é inquieta, mas ela vai incomodar muito mais o inferno. Veja só, eu era pequeno, acho que eu tinha uns 7 anos. E ela vai ser cheia agora do teu poder, Senhor. Querido, eu me lembro que quando ela disse, você vai ser cheia do poder de Deus. Eu comecei a dar tanta glória. Tanta glória. E comecei a ver uma presença diferente que não existia com 7 anos de idade. Davi foi usado por Deus, adolescente, para destruir um gigante. Davi não tinha noção de nada. Ele estava simplesmente cuidando de algo que o seu pai mandou. Mas ele ouviu que tinha alguém que estava desafiando o exército de Deus. E ele sabia quem era o Deus de Israel. Ele ainda não tinha tido uma experiência com Deus, mas ele tinha ouvido aí a respeito de Deus. Você pode estar na igreja ouvindo a respeito de Deus, mas o que Deus quer nessa conferência é que você tenha uma experiência com Ele. Aleluia. Aleluia. E eu me lembro que fui cheia. Quando terminou, a irmã olhou assim para mim, eu chorando mesmo. Ela olhou assim para mim, Celi, você vai em muitos lugares. Eu lá sabia o que era missões, minha irmã. Com 7 anos de idade, eu queria pular, correr, era que só a música de Sandy Júnior. Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. A música estava pulando, porque você não tem noção. A mente do homem ainda é limitada. E ela disse, você vai em muitos lugares. E aquilo passou. E eu na igreja, eu vinha para a igreja. Às vezes cantava, até como um grupo assim. Mas Deus, na realidade, Jesus, era distante de mim. Eu era simplesmente uma religiosa, uma jovem, porque a mãe obrigava eu ir à igreja. E na medida que eu fui crescendo, de vez eu me aproximava de Deus, eu fugia de Deus. E aí as amizades vêm com muito cuidado e nos tenta realmente tirar. E sabe, querido, o diabo sabe tanto o seu potencial, que ele coloca pessoas que realmente te encantam. E ele usa o seu potencial, ele quer usar o diabo para o mundo,
porque ele sabe que a sua influência no mundo faz muito estrago para o mundo, no sentido trazendo as pessoas para o reino dele. E ele sabia do meu potencial, e ele me envolvia com pessoas, como a gente pode dizer na nossa linguagem, cabeça. Escuta o que eu estou falando ao meu respeito. E todas as pessoas que se envolviam comigo, não era qualquer pessoa. Eram pessoas conhecidas na sociedade, eram pessoas que tinham um intelectual fora do comum, eram pessoas que me envolviam na questão dessa época que era o PT, e eu era envolvida com o PT, eu ligava para as pessoas, vamos sair na rua, porque nós temos que libertar esse mundo, e tal, aquela coisa, e todo mundo me seguia, veja, e eu dentro da igreja, eu estudava a Bíblia só para chegar no domingo de manhã para derrubar o professor. Veja como era boa. Eu estudava e dizia assim, agora eu quero ver se aquele pastor ou aquele professor sabe mesmo da Bíblia. E eu ficava só olhando para ele. E quando a pessoa por um momento ela vacilava, eu dizia, epa, a Bíblia não diz isso não, veja que coisa. Estudar a Bíblia para derrubar o outro. E Deus só olhando. Só que chega o momento da decisão, querido. Há uma sede dentro de mim. E eu não sabia que eu tinha essa sede de Deus. E o diabo colocava na minha cabeça que Deus não era bom, que Deus matava, que Deus não tinha nada comigo. E o mundo me atraía. E eu dentro da igreja, e pensando no mundo, e dentro da igreja, e querendo me envolver com as coisas do mundo. Quando eu saía da igreja, as pessoas ligavam para mim, Celi, hoje nós vamos ter um lugar, vem. E agora o que é que eu faço? Passei um bom tempo assim. Mas chega um momento, que quando Deus coloca a água junto de você, você vai ter que decidir, se quer a água do mundo, ou se quer a água direto da fonte de Deus. Eu me lembro que aos 16 anos, olha que eu era 9, já era bem, 16 anos, eu cheguei no meu quarto, quero que você escute bem isso. Quando a Bíblia diz que está entre vós alguém aflito, ore. Está alguém contente? Cante louvores. Tiago fala sobre isso. E eu me lembro que eu cheguei no meu quarto e disse assim, bom, Deus, olha aqui, eu quero conversar com você. Assim mesmo. Eu não te amo. Eu não conheço você. E essa questão de igreja e de que Deus é o Todo-Poderoso, que você é bom, não existe. Porque quando eu vou à igreja, todo mundo dá glória, todo mundo chora, todo mundo pula, e eu sou simplesmente uma geladeira. Então você não existe. Isso realmente é coisa de fanático. Veja como eu estava já. Agora, como eu lia muito a Bíblia para derrubar o outro, eu sabia o que a Bíblia estava lá, o que tinha nela. Peguei a Bíblia, levantei e disse assim, se você existe, isso eu tinha 16 anos, querido, como está aqui nessa Bíblia, hoje é o meu último dia. Porque na realidade, quando eu vou para alguns lugares, eu nunca caí no mundão, mas a gente ficava aquela coisa, né? E quando eu voltava para casa, querido, que eu ia dormir, existia uma sequidão dentro de mim. Existia. Mas eu disse, se você realmente existe, se revele para mim hoje. Porque se você não se revelar, a partir de amanhã, eu vou cair no mundo. E eu nunca mais volto. Porque você está dizendo que você não existe. Essa foi a minha oração. E fui dormir. Achando, pensando que realmente aquilo que eu falei era verdade.
Mas, Celi, eu sou confuso às vezes. Eu realmente não sinto nada mesmo não, Celi. Pois é assim mesmo que Ele quer que você fale, sem sentir nada. Porque Ele quer saciar a sua sede, jovem. Vocês estão me entendendo, jovem? Esse é o momento de manhã de fundamentos. É por isso que quando a gente canta e você não se move, é porque você está seco. E seco quer dizer ausência de Deus. E ninguém se move sem o amá-lo, sem o conhecer. Por isso que eu não me movia. Por isso que eu não amava a Deus. E aí eu fui dormir e eu recebi uma proposta de ir para um local, que naquele local ia assumir, ter todas as minhas decisões da minha vida, porque se eu fosse para aquele local, realmente era o passo que eu não voltava mais. E outra amiga minha me chamou para um congresso, para um acampamento jovem, os dois convites ao mesmo tempo. E eu disse a ela, eu não vou para nenhum congresso de jovem. E aí no outro dia, quando eu me acordei para arrumar minhas malas para ir para o outro local, e eu estava passando a minha roupa na varanda, na parte do apartamento, né? Não é varanda não, da área de serviço. E quando eu estava passando, já decidida que Deus realmente não existe, eu já estava pronta para ir. Toca a campainha, uma irmã querida, orando em línguas. Nem perguntou aonde eu estava, porque não precisa, porque o Espírito Santo sabe onde a gente está. Minha mãe abriu a porta, nem conhecia ela só orando em língua e mandando abrir a porta. Minha mãe abriu a porta, ela foi direto aonde eu estava. Ela não conhecia a mim, nem conhecia a minha casa. Ela entrou diretamente aonde eu estava, lá na área de serviço. Olhou para mim e disse, eu sou o Deus que você falou nessa noite. Você disse que não me conhecia. Você falou que não me amava. E que o último dia era daquela noite. Porque hoje, se eu não falasse com você, você ia cair no mundão. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Você é minha, Celi. 16 anos, ele diz, você é minha. Você não vai para o mundo. Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Eu tenho algo com você. Você vai para muitos lugares, para muitas nações. Você é minha. Aí eu, cabeça baixa, chorando. E ele disse, vá para o acampamento do jovem. E quando você chegar lá, desde a ponta dos pés que você colocar naquele lugar, até na saída, você vai ver, eu vou falar tremendamente para você. Eu vou me revelar de uma forma que você nunca viu. E você vai se prostrar nos meus pés. E a irmã foi embora. Eu disse, pronto, agora eu vou ter que desfazer o outro lado. Eu não podia nem ir, estava doida eu de ir. Liguei para o outro, liguei para minha amiga, vou para o acampamento de jovem. Vai, vou para o acampamento de jovem, vamos ver o que vai dar. Fui embora para o acampamento de jovem. Queridos, desde o dia que eu cheguei lá, até no último dia, Deus bradou para mim. Eu sentava no último banco, e eu ficava olhando, já não com aquelas tantas coisas, mas ainda meio apressivo. Eu me lembro que uma irmã de manhã, ela pregou, chamou o meu nome, ela não me conhecia. Celi! Eu olhei assim, eu sou um Deus que chama pelo seu nome. Você, confirmou, você é minha, você vai para as nações, o diabo tem sede de você, mas você vai se prostrar a mim, porque eu amo você. Você vai sacudir o inferno, resgatando pessoas para Jesus. Ah, querido, aquela sede que tanto eu queria. No último dia, quando o pastor, ele ministrou e disse, quem quer Jesus como seu Salvador?
Existem pessoas aqui que precisam ter um encontro com Jesus. Eu já vim correndo, chorando e prostrei diante aos pés do pastor. Eu disse, eu quero Jesus. Eu não posso negar que Ele existe. Eu não posso dizer que Ele é mau. Ele é bom. Obrigada, Senhor. Eu te amo agora. Te quero como meu Salvador. E desde aquele dia, querido, até o dia de hoje, eu pulo, eu danço, eu exalto o nome do Senhor, porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. Sedentes, querido, quer dizer que vocês, jovens, são sedentes por algo. O mundo está dando propostas para poder saciar essa sede. Quantos jovens estão se envolvendo com prostituição? Por quê? Porque no fundo essa sede, eles não conhecem e são saciados pela prostituição. Quantos jovens são envolvidos nas drogas? Por quê? Porque eles precisam dessa água viva e não tem, e começa a se drogar para poder saciar a sua sede. Porque o mundo está em cima de depressão, a doença da alma. Por quê? Porque a sua alma tem sede de Deus. Quantos jovens estão deprimidos, querido? E quantos jovens estão aqui com espírito de depressão? Aqui nessa manhã, existem jovens que estão com sintomas de depressão. Por quê? Porque às vezes não se envolve com as coisas de Deus. E por isso que quando não se envolve com as coisas de Deus, fica com a sua alma carente e necessitada de Deus. O que foi que eu falei? Eu não podia tomar a água de Deus indecisa. Uma hora no mundo, uma hora dentro da igreja. Eu não podia ver as glórias de Deus uma hora dentro da igreja, mas uma hora desejando o mundo. Quando eu tomei uma posição de querer essa água, Deus se revela para a gente, se preenche a nossa vida e nós nunca mais teremos sede, queridos. Aleluia! O problema, queridos, não é desfrutar das coisas que o mundo tem aí fora, porque existem muitas coisas boas. Às vezes nós falamos para o nosso jovem, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. O que é que eu não posso fazer? Ou a gente separa algumas coisas achando que aquilo ali é alguma coisa que vai nos tirar. Não há nada que nos tire da presença de Deus quando a gente tem um encontro com Deus, querido. O problema é que a gente não teve esse encontro com Deus. O problema é que a gente não foi saciado com essa água. E quando a gente sai ao mundo, quando a gente encontra a convivência com o mundo, aí sim o perigo está, porque você não tem base suficiente para suportar o mundo. Vocês estão me entendendo? Você precisa de base para enfrentar o mundo. Você precisa dessa água para enfrentar a universidade. Você precisa dessa água para enfrentar a escola. Você precisa dessa água para estar num ambiente de trabalho. Você precisa dessa água para quando as propostas chegarem, você não ficar em dúvida e se negar a água que o diabo oferece no mundo. A estrutura sua começa agora, não quando ficar com 30 anos. A minha estrutura começou com 16 anos e eu estou com 40 anos e eu nunca deixarei esse Deus, porque a experiência é pessoal e por isso que Ele é real desde o dia que eu tomei a decisão. Qual é a proposta que está balançando você? É por causa de quê? Porque eu uso um brinco na orelha? Isso não é problema não, meu irmão. Isso não é problema não. Nós nos pegamos, eu não estou dizendo que agora todo mundo vai furar a orelha, não, isso é uma questão você, com Deus, sua família, eu não estou falando isso não, mas nós colocamos coisas para justificar. Qual é o problema que está ali ofendendo e você diz, não, eu não vou para aquele lugar estudar com aquele grupo, porque se eu for, eu vou ceder às tentações. Não, querido, você indo ou não indo, você vai ceder. Não cede lá, mas cede acolá. Porque nós temos medo de enfrentar o mundo. Porque quando nós estamos baseados na palavra, a Bíblia diz que nós temos que sair ao mundo e desfazer as obras do diabo. Só desfaz as obras do diabo e não o mundo. Então não tenha medo, jovens.
Não tenha medo de ser quem você é aí fora. O que você precisa nessa manhã é tomar a decisão de saciar a sede que você tem. Você pode estar dentro da igreja, você pode estar envolvido, mas você não está emergido na água do Senhor. Vocês estão me entendendo, queridos? Davi, ele tinha essa necessidade. Ele tinha essa necessidade de poder saciar a sua sede. E Davi, ele tinha um coração segundo. A Bíblia diz que era o segundo coração de Deus. Como pode o homem segundo o coração de Deus? Fez o que fez, Davi. Mas sabe a diferença, querido? A gente às vezes diz, Davi pecou, e aí a gente pode pecar, e Deus, ele perdoa. Não, não foi isso. Davi não pecava porque ele quis. Que tinha cada vez mais necessidade de Deus para brindar ele do pecado. Sabe uma das coisas interessantes que eu vi aqui? É quando o salmista ele diz que na questão da coça. Lembra que diz em busca das águas para saciar a sua sede. Aquele que é sedento corre para Deus. Agora deixa eu lhe falar uma coisa que é interessante. A coça possui um olfato muito apurado para encontrar água em lugares desertos. Você sabe que ela vive nas montanhas, nos lugares desertos. E aí quando ela desce, ela já vem com faro sabendo aonde tem água. Porque ela necessita de água. E é interessante que quando ela tem sede, ela transmite um odor. A coça.